Olin Rollins, papapá, entrando no ar, chegando devagar, formando opiniões além do pasto, transformando opiniões. E se você está me ouvindo pelo YouTube, seguinte, eu nunca falei isso, mas dá uma força, se inscreve no canal, seu like é importante para o crescimento também da programação da Hollis Entertainment. Compartilha se você gostar do conteúdo e, como eu sempre falo, construam as suas verdades, façam uma reflexão em cima daquilo que eu estou falando, beleza? Hoje o assunto é feminilização do mundo, sexualidade precoce, homossexualidade, bissexualidade. Esse assunto é um assunto que por muitas vezes, quando algumas coisas que eu irei mencionar, fica difícil de não partir para um lado espiritual da coisa. Mas eu quero separar muito bem esses podcasts. Então, essa parte espiritual, tem um cara aí chamado R.A., que começou a fazer podcasts aqui na Hollis Entertainment. São podcasts de cunho místico, espiritual, a espiritualidade, esotéricos, né? Então eu vou tentar deixar para a hora que o assunto tender para essa parte mais espiritual da coisa, porque tá tudo englobado. Eu tento destrinchar para não fazer uma mistura daquilo que eu vou falar, mas vão ter horas, vão ter momentos, alguns pontos que vai ser inevitável não falar alguma coisa juntando a parte da espiritualidade ao assunto que eu vou falar hoje. Mas eu vou repetindo, deixar para que o R.A. faça podcasts falando sobre isso, que eu sei que ele vai fazer. Então é o seguinte, vamos lá, livre de todos os preconceitos e falando com bases científicas, com bases do conhecimento que eu adquiri pela maturidade, pelo tempo de vida, certo? Antigamente, nós vivíamos num mundo muito preconceituoso e que ficavam tentando, mas por que, vamos lá, começar com homossexualidade, por que o cara é gay, por que a menina vira lésbica, não sei o que, é uma disfunção hormonal, é o mundo que está mudando, é pecado, é doença, né? É opção sexual da pessoa, né? E nós passamos, né? Ao longo da caminhada, passamos desse momento do mundo, graças a Deus que chegamos no mundo com a mente mais aberta. Hoje em dia fica difícil, até para mim mesmo. Antigamente, quando você é mais novo, você tem aquela coisa, sou hétero, né? O cara, não, sou hétero, não, o outro é homossexual, o outro é bi. E você vai vendo que, ao meu ver, essa questão do sexo, por muitas vezes, é como o gosto que você tem por comer, dá preferência a comer carne, ou dá preferência a comer vegetais, virar um vegano e tal. Tem pessoas ditas homossexuais, né, ou que gostam de se relacionar com, tem um namoro, né, um relacionamento afetivo, né, homoafetivo, com um homem, com outro homem e tal, e às vezes ele é muito louco hoje em dia como é que tá o mundo, e de repente ele às vezes nem gosta do sexo transar com outro homem. Às vezes ele gosta de transar com outra mulher, mas ele gosta de conviver com outro homem, ou ele gosta dos dois. Aí falariam que não, então isso é a bissexualidade. Nós vivemos uma pluralidade hoje de gêneros, né? Começaram com a sigla LGBT e já foi LGBT+, e etc e tal, que nós estamos chegando num período da humanidade que vão ter muitos religiosos, que né, vão vir com aquelas coisas da NAU, da nova ordem mundial, planejamento para acabar com o planejamento de Deus, destruir, né, a família, não a família cristã brasileira, mas destruir as famílias do mundo inteiro, né? Vão ter muitos com essas teorias conspiratórias, tem muitos pessoas dentro da religião mesmo que são inteligentes, conseguem destrinchar realmente esse assunto, mostrar realmente que há um planejamento todo, só que eles levam esse planejamento para o lado do mal, como se isso
fosse uma coisa, né? Aí é engraçado. É que eu falei, eu não quero entrar nessa linha religiosa, mas você pega e você convive num mundo, não há 2.000 anos, do tempo que Jesus veio para cá só não, mas há 10 mil anos, 16 mil anos, 30 mil anos, né? Mas vamos dizer, depois de 6 mil anos para cá, quando a religião... as religiões foram se formando e se tornando dominadoras, né, sobre as pessoas, começaram a dominar as mentes, e a gente vamos vendo que o mundo, ele nunca teve aquele mar de rosas, certo? Sempre foi um mundo, esse mundo que eu tô dizendo, cheio de preconceito, esse mundo cheio de regras, de dogmas, né? Esse mundo depois chegando na Bíblia, de não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, isso é aquilo, e em verdade, como eles mesmos dizem, o mundo nunca foi melhorando, o mundo foi piorando, e aí a tendência é que eles achem que, nossa, vai vir uma ordem mundial e vai acabar com tudo isso. Ué, mas vai acabar com o que tá ruim, vai acabar com o preconceito, entendeu? Vão acabar, oxalá que acabem, com essa estrutura que foi criada ao longo dos anos pelas religiões, usando o nome de Deus, entendeu? Para coisa do homem, entendeu? Da cabeça preconceituosa do homem, usando a religião, usando Deus como se fosse uma coisa correta, e que agora não, tá chegando o momento que nós estamos entrando numa nova era e que as coisas tendem a mudar, e o pessoal, né, tá com medo. Vão implantar chip na sua cabeça. Isso aí já é estratégia Cara, é inevitável. Os documentos estão acabando, o dinheiro está acabando, será tudo virtual. Bom, eu já estou fugindo do assunto, né? Mas assim, que mal será termos uma nação só, uma moeda única, algo mais igualitário do que o que esse separatismo, o que essas divisões políticas e geográficas e políticas e etc e tal, e de gêneros, causou tanto mal e miséria ao longo da caminhada que viemos caminhando. Mas bom, eu não vou falar disso. Eu falei podcasts falando sobre isso, mas vamos voltar à feminilidade, né? A feminilização do mundo, né? E como eu disse, hoje fica difícil de você falar sou hétero, sou bi, sou isso, sou aquilo. Cara, cada um, ao meu ver, isso é uma coisa tão particular que eu acho que isso não deveria ninguém precisar ficar falando pro outro. Mas você é o quê? Você gosta de homem? Mas você é o quê? Você gosta de mulher? Você gosta dos dois? Você é bi? Não, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu faço aquilo que eu tenho vontade no momento, entendeu? E acabou, entendeu? E não tô nem estou me lascando para o que a pessoa aponta. A forma que um ser humano ele vai expressar a sua sexualidade é como eu te falei, fazendo uma comparação. Alguns vão achar que é uma comparação, sei lá, medíocre, mas a comida, eu posso me tornar um vegano, entendeu? Mas eu posso chegar uma hora, ter vontade de comer uma picanha e vou comer uma picanha, entendeu? E vou comer um hambúrguer, e vou numa lanchonete e mas você não era vegano, entendeu? Por isso que eu sempre falo, essa coisa de rótulos, que vocês mesmos se autorrotulam, né? O próprio ser humano se autorrotula, sabe? Por que o ser humano se autorrotula? Para poder ganhar espaço na rodinha, para ser aceito, para fazer parte da moda, entendeu? Então tem veganos, vegetarianos que falam que, nossa, isso é uma elevação da espiritualidade, e não é. O RA vai falar lá no podcast, podem ter certeza. Mas então, hoje fica difícil essa coisa de é bi, é homo, é isso e aquilo, etc e tal. Não tem, cada um faz o que quer, entendeu? Quantos casos nós vemos, como eu falei, de homossexuais depois que o cara conviveu com homens, teve relações com homem a vida inteira e se apaixonou por uma mulher e depois conviveu com ela e vice-versa, etc e tal, entendeu? E quantos casos a gente não vê de homens que são ditos héteros, que ao longo dos anos tiveram uma namorada, foram casados e depois se separaram e começaram a se relacionar com outros homens, papapá. Aí vão dizer assim, tá vendo, o cara sempre foi gay, ele não saía do armário. Não é. Não é que o cara sempre foi gay. Às vezes tem casos que às vezes não. Às vezes o cara sentiu vontade de comer o hambúrguer. O cara que comeu o vegetal o tempo todo, entendeu? E quem que somos nós pra ficar apontando? Eu acho uma coisa, chega a ser infantil, sabe? Você ficar apontando, tomando conta do que o outro gosta na cama, do que o outro gosta na mesa de jantar,
do que o outro gosta, que esporte, o cara pratica futebol, nossa, futebol é esporte das massas, né? É um esporte de pobre. O outro, não, tem que curtir tênis, já joga o tênis. Não, o cara joga tênis lá, o cara é estilizado, o cara é mó playboy. Não, e por que o pobre também não pode gostar de tênis? Não, você não pode gostar de tênis na periferia. Não, tênis é esporte de boy, cara. Você tem que curtir futebol, pô. Tá traindo a favela? Tá traindo a favela? Então, cara, é muito infantil. Nós vivemos num mundo em que os outros estão preocupados sobre o gosto que os outros têm, né? Mas a feminilização, para mim não fugir do assunto, eu queria dizer assim para vocês, como eu falei, cunho científico, cunhos de aprendizado de vida e etc e tal. É óbvio que a feminilização está cada vez mais cedo, e tem um porquê. E tem um porquê científico disso, e que esse porquê científico talvez seja um planejamento do plano espiritual, das altas esferas tal. Para quê? Um mundo ele feminilizado, um mundo mais feminino, ele tende a se tornar um mundo mais pacífico, porque a mulher é mais emoção, é mais coração. A mulher ama com uma sinceridade maior. Ou não, mas ela é mais sensível. Então um mundo entre mulheres, ele seria um mundo provavelmente sem guerras, provavelmente sem tanta corrupção, entendeu? Porque o homem, ele age com a cabeça, e por ele agir com a cabeça, com o racional, ele precisa planejar meios de sobrevivência, e a mulher, ela vai mais pela a emoção, né? Aquela visão de termos um mundo onde só teriam Dianas, né? Mulheres maravilhas, tal, foge um pouco. Sim, teriam só Dianas, mas não seriam mulheres guerreiras como aquelas, sabe? Aí a ficção talvez não esteja tão correta, ou de repente está. Eu posso mudar de opinião se me convencerem daqui pra frente, né? Estamos, como eu falo, é transitória, a verdade é transitória, temos que ser contraditórios para sermos inteligentes, mas tem pesquisas científicas que dizem que daqui 3 mil anos, ou 3 milhões de anos, ou sei lá quantos mil anos, realmente a tendência irmos ficando, os homens irem acabando. Acabarão-se os homens, só terão mulheres. As mulheres serão capazes de se reproduzir entre elas, entendeu? Vamos chegar, e é verdade, se for ver, os homens estão crescendo com menos pelos, né? Você consegue ver cientificamente isso acontecendo. E aí eu vou entrar na questão que eu falei, que pode ter, existe uma ligação, mas que eu não vou falar aqui, do plano, o plano maior, das altas esferas espirituais, tal, porque assim, é uma linha muito tênue. Começa lá o planejamento e vai passando para o plano físico, né? Lá nos átomos, nas células, tal, né? Existe uma fronteira ali invisível que ninguém vê, e hoje em dia já é sabido que, por exemplo, a feminilização aumentou, e isso aí vem um ponto que eu acho perigoso, que é da sexualização precoce, porque o que é o problema da sexualização precoce? Se nós vivêssemos num mundo que fosse tudo liberado, que não tivesse essa hipocrisia de dizer que, nossa, a idade é 18 anos ou 16 anos, se nós vivêssemos num mundo como antigamente meninas com 13, 14 anos se casavam com homens de 30, 40, né, e não tinha essa história de pedofilia, se nós vivêssemos num mundo como antigamente, tudo bem, liberado, certo? Tranquilo. Mas hoje nós vivemos num mundo, pelo menos a nível Brasil, de miséria, e o aumento a sexualização precoce, ela implica numa coisa, no aumento da miséria, que foi um podcast que eu já fiz anteriormente e farei mais, até falando sobre a cultura, sobre o funk, entendeu? E etc. E sobre o funk. Então a sexualização precoce, né, por essas vias que nem artísticas e de educação, de falta de educação também, etc e tal, ela implica na miséria, porque quanto mais se transa mais cedo, e como eu falei no podcast passado, as meninas e os meninos dessa idade com os hormônios, né, borbulhando, né, eles não vão pensar em camisinha, e vão pensar em anticoncepcional, etc e tal. Isso vai ficar para terceiro plano, entendeu? Então vai nascendo mais gente, aumentando as periferias e aumentando a pobreza, e todo mundo ficando mais lascado. Esse é o grande mal, entendeu? É o problema estrutural, sabe? A sexualização, ela traz um problema estrutural
natural dentro da coisa. Então, e por quê? Vamos chegar lá, senão já vou. O podcast já alcançou aqui 15 minutos. Talvez eu corte, edite, não fique tanto assim. Mas assim, tem muitas coisas. Aí se é planejamento do lado de lá, se é planejamento da nova ordem mundial, se é planejamento do cão, eu não vou dizer isso para vocês. Mas assim, ao longo desses anos, foi aumentando o consumo de hormônio feminino, certo? Isso vocês podem fazer uma pesquisa de diversas formas. O hormônio feminino, estrogênio, etc e tal, papapá, que vai sendo absorvido pelo organismo desde muito cedo, desde praticamente de bebê, de nenê, da criança recém-nascida. Vai sendo absorvido por esse organismo e vão passando-se ao longo dos anos e vai tendo uma precocidade, como eu disse, na feminilidade principalmente e na sexualização. E vocês vão perguntar assim, mas da onde? Da onde que vem esse estrogênio e tal? Antigamente era tudo era feito em vidros, potes de vidro e tal. E por causa de uma desculpa, né, foram dizendo que não, vamos usar o plástico, que é mais barato, etc. Tudo tem um fator econômico, papapá, sempre tem. E esse uso contínuo do plástico, principalmente, né? O plástico, em sua grande maioria, solta hormônio feminino, solta estrogênio, certo? E isso já começa na mamadeira da criança. Antigamente as pessoas esquentavam a água no fogo, hoje micro-ondas. O micro-ondas ele vai liberando muito mais hormônio feminino na mamadeira de plástico, o plástico vai soltando e a menina vai consumindo aquilo, o menino vai consumindo aquilo, né? E vai consequência. Aí dirão alguns, mas é muito ínfime, é muito pouquinho que vai se soltando. Eu sei, mas ao longo de 12, 13, 14, 15 anos, não que a pessoa vá mamar, mas depois começam a se tomar água mineral, entre aspas, papapá, naqueles galões d'água azul, que vem dentro dos caminhões, o sol bate, né? O calor faz com que solte o estrogênio, o hormônio feminino ali naquela água e o pessoal continua consumindo, entendeu? E diversas outras formas em que eu até fiquei sabendo através do Dr. Hay, aquele Dr. Hollywood, né? Que as vagens, como feijão e o próprio amendoim, que todo homem pensa, não, vou comer amendoim que eu vou ficar, né, daquele jeito, macho e tal, e não sei o que lá. E não, o amendoim, ele não é uma amêndoas, na verdade. O amendoim é uma leguminosa. E toda leguminosa, ela usa como proteção um hormônio lá, para proteger ela, que é feminino e que feminiliza também as pessoas, o feijão, o amendoim. Então o amendoim, meu amigo, você tá achando que ele vai te dar potência? Ele vai te feminilizar, certo? Não, é claro que seria um exagero falar que você comer amendoim, você vai virar gay. Não é isso. Mas vamos lá. Então, eu não quero entrar nesses méritos. Então, se a pessoa vira gay, se é uma opção, mas eu vou falar agora, eu quero falar do lado científico, que nem eu estou te falando, pode haver um planejamento por trás das altas esferas. Então, a pessoa vai consumindo desde muito cedo o hormônio feminino e realmente as meninas começam a menstruar mais cedo, com 9, 10 anos de idade, começam a sentir desejos mais cedo, aí se aplica a isso, que eu falo, aí vem o funk, por exemplo, que é uma música que a batida, as letras já induzem a transar, já induzem ao sexo, aí junta a batida ela pega no seu chakra, né, ali sexual, né, etc e tal, também desperta, inconscientemente você não sabe disso, mas a batida desperta a vontade de transar, e as meninas começam a transar muito cedo, e como eu disse, aí tem um aumento da miséria, né? Porque se fossem meninas ricas, milionárias, que tivessem condições de cuidar e botar 5, 6, 7 filhos no mundo, tudo bem, mas não são, né? Infelizmente. Então, existe isso também. Então, é devido ao consumo muito cedo, também precoce, desse estrogênio, desse hormônio.
E nos meninos, por consequência, então meu filho virou gay, não sei o que, porque tomou na mamadeira. Você tá falando isso. Porque tomou água de galão. Porque não sei o que. Não, mas isso é uma questão que eu falo. Tem a questão opção, tem a questão quando o cara reencarna, a escolha que ele faz antes de vir pra cá, de que modo de relacionamentos que ele precisa ter pra evoluir, entendeu? É todo um sistema muito complexo de ser explicado num podcast só. Então, mas eu estou falando da questão científica, ela existe. O plástico, na sua grande maioria, libera esses hormônios femininos e que vão sendo consumidos ao longo da vida e que vai feminilizando, tanto a menina vai ficando mais feminina ainda, certo? Vai ficando mais feminina muito cedo e o menino vai ficando mais delicado, mais sensível, mais feminino, entendeu? Vai gostando de outros meninos, etc e tal. E aí é que eu falo pra você, que é a parte que muitas pessoas vão achar isso ruim. Então vamos ferrar o governo, vamos ferrar as grandes indústrias, os empresários que fazem isso, estão tornando a nossa humanidade uma humanidade gay, uma humanidade feminina, vamos pra cima. Não, então, é aí que entra a questão. Certo? A partir do momento que uma sociedade mais feminilizada, como eu disse, é uma sociedade mais sensível, é uma sociedade mais amorosa, é uma sociedade mais, que mal há, sendo que é problema de cada um o que faz com o seu corpo, entendeu? A única questão que eu fico preocupado sobre essa questão dos hormônios que são liberados por diversas formas. Eu falei algumas aqui, mas tem diversas outras formas que o hormônio feminino principalmente é liberado, né? Aí o menino vai consumindo, a progesterona dele vai diminuindo, não vai dando tanta vazão e vai sendo consumido mais o estrogênio feminino, tal, bababá. A minha preocupação é apenas quando isso parte para a parte da saúde. A minha preocupação é isso. Até onde vão as consequências, os danos físicos ao nosso corpo, a saúde, Isso é a única preocupação que eu teria e que eu acho que todos os cientistas têm incumbência de além de estudar, passar isso para a população. Então não vão muitas vezes na onda dos seus médicos, não, ou na onda, pesquisem, nutricionista, nutrólogos, pesquisem bastante, certo? Essa é a única preocupação que eu tenho quanto a essa liberação de hormônio feminino, da feminilização. Agora, quanto à feminilização do mundo, tranquilo, de boa. Se vivemos eu não estarei aqui, mas daqui milhares de anos, haverem só mulheres no mundo, que maravilha! Que mundo maravilhoso, talvez esse seria o mundo maravilhoso que Louis Armstrong sonhou, né? Are a wonderful, né? Então, vamos seguindo aí, ficou muito longo esse podcast. Eu vou ver se eu falo em outros podcasts um pouco mais sobre esse assunto, mas saibam disso, né? Que a preguiça hoje de esquentar uma água no fogão e usar micro-ondas para tudo e, viver nessa ilusão da água mineral, que é boa, claro, mas vamos comprar, Água mineral em vidro é difícil, são para poucos. Mas, bom, vamos se atentar a isso, ao que se refere o fator doença, ao que se refere ao fator que isso pode agredir a nossa saúde. Agora, quanto à feminilidade, se é homo, se é bi, se é polissexual, se é o que for, isso é um problema de cada um. E outra coisa, outra questão que ninguém vê, com o aumento da feminilidade, a feminilização da humanidade, vamos parar um pouco com essa coisa de fazer filho, entendeu? Terão menos filhos. E por quê? Tem muita gente no mundo já, e tem muita criança ainda abandonada, certo? E o amor verdadeiro, ele brota, entendeu? Não é que ele nasce através do sangue. Então, muitos casais homoafetivos, de mulheres ou de homens, são em maioria hoje o que adotam as crianças que precisam ser adotadas.
dotada, precisam ser munidas e abastecidas com amor, atenção, carinho. Então, o crescimento, tudo isso faz parte de um planejamento. O crescimento da feminilidade, da homossexualidade, da pluralidade de gêneros, isso tem todo esse cunho também, sabe? Um mistério atrás que ninguém consegue enxergar. Entende? Porque as pessoas ficam com medo, como eu falei, de uma ordem mundial que vai vir, vai dizimar os pobres, vai colocar um chip que vai explodir a cabeça do cara, papapá, ou vai matar todo mundo que é pobre. E não é assim. A seleção é como a própria evolução, a seleção natural das coisas, entendeu? O homem, às vezes, ele dá apenas uma forcinha, entendeu? Nada disso, não será um genocídio. Mas essa coisa, como eu digo, é tudo bem planejada. Então, esse aumento da feminilidade, da feminilização, né, farão com que menos pessoas nasçam. E porque a pessoa fala assim, mas então, porque é um problema estrutural, né? Agora, mas então quem tem condições, tudo bem, quem tem condições de colocar filho no mundo, tudo bem, é menos ruim, mas mesmo essas pessoas que têm condições, as pessoas ricas, tal, etc e tal, também contribuem para o aumento da população, porque você não sabe o dia de amanhã, o que seus filhos farão, com quem eles se relacionarão, qual será a posição deles, ninguém tem garantia de nada, entende? Então realmente nós temos que usar sempre a coisa preventiva, entendeu? Então, isso também é uma coisa que é um aspecto muito bom da feminilização do mundo, dessa feminilidade, né, que está acontecendo, né? Ou como, frisando novamente, o grande mal, aí vem essa feminilidade exacerbada, a sexualização precoce das meninas, entendeu? Mas hoje em dia também meninas estão se relacionando com meninas, como talvez será num futuro longínquo só, também, e não vai mais ter esse grande problema do aumento populacional, né? Chegando devagar, saindo fora do ar, compartilha aí, se você está no YouTube, faz a sua inscrição. A Rollins agradece demais. Rollins saindo fora, papapá.